Bem, pessoal, a gente já trabalhou o músculo esquelético, né? Já viu a parte de contração e excitação do músculo esquelético. A gente já trabalhou também a parte de excitação e contração do músculo liso. Hoje a gente vai trabalhar e ver um pouco, de forma bem breve, quais as características principais de um músculo cardíaco, em específico o coração, né? E também seu processo de contração e excitação, tá? O músculo cardíaco ele tem várias semelhanças com o músculo esquelético, principalmente em relação à distribuição das suas fibras, mas ele também tem características super distintas, assim, características que são particulares a esse tipo de músculo. Por exemplo, o período de contração vai ser um período um pouco mais longo, a forma de distribuição do cálcio para exercer o potencial de ação e, consequentemente, o processo de contração é diferenciado no músculo cardíaco. E também a questão dos tipos de fibra. A gente vai ver que existem dois tipos básicos de fibras, que vão ter um formato característico parecido, mas não igual ao músculo esquelético. Então, assim, a gente tem características que são parecidas e características que são iguais e características diferenciadas. Quais seriam as características iguais do músculo cardíaco em comparação ao músculo esquelético e ao músculo liso? A composição das fibras. Então, todas essas três fibras musculares, elas são formadas de actina e miosina. Agora, a disposição delas, a quantidade, a forma de interação entre elas vai ser um pouco diferenciada, tá? A gente viu que no músculo esquelético a gente tem ali a presença da troponina. Aqui no músculo cardíaco também a gente vai ter esse complexo proteico que não existe no músculo liso, né? Então, a outra similaridade é que no músculo cardíaco a gente vai ter o complexo troponina da mesma forma que no músculo esquelético. Então, se eu fosse fazer em termos de comparação, o músculo cardíaco se parece muito mais com o músculo esquelético do que com o músculo liso, tá? Então, a gente vai começar a aula analisando a constituição do coração, logicamente, porque é um músculo cardíaco. A gente vai ver que o coração nada mais é do que uma bomba, né? Então, a gente pode dizer que é uma grande bomba que propulsiona, né, todo o sistema circulatório como um todo, o sangue, né, e a linfa de forma geral. A linfa seria um subproduto da circulação, digamos assim, mas está também diretamente correlacionado à questão da participação do coração. E a característica marcante desse órgão é a questão da sua propulsão, então o bombeamento em si. Com base nesse bombeamento, a gente pode dividir o coração em duas composições, né? A composição do coração, considerando a sua posição no lado direito, e aí a gente vai chamar essa área de coração direito, né? Nessa área do coração direito, a gente vai ter o sangue que vai especificamente para os pulmões, então é um sangue que vai ter características de ser oxigenado, né? E esse coração direito ele é formado por duas câmaras, né? Essas câmaras a gente pode dizer que assim super então, a gente pode dizer que essa circulação seria a circulação considerada sistêmica, porque ela está relacionada ao bombeamento do sangue oxigenado. No lado esquerdo, onde esse sangue ele vai ser destinado para todos os sistemas como um todo, todos os órgãos como um todo. Então, esse coração esquerdo também ele é formado por duas câmaras, o átrio e ventrículo de localização esquerda, né? Então, a gente considera como átrio ventrículo esquerdo compondo o coração esquerdo, e ele vai ter uma função de distribuir, bombear todo esse sangue para os tecidos e órgãos. Então, a gente pode considerar essa área como a responsável pela circulação sistêmica, tá? Desculpa, periférica, tá? A sistêmica é o coração direito. Então, a periférica, que é justamente esse sangue que vai percorrer toda a região dos tecidos e órgãos, a gente considera como a participação ativa do coração esquerdo,
Em resumo, o coração é formado por duas outras câmaras, duas outras bombas, e cada bomba dessa é formada por um átrio e um ventrículo, que seriam as partes específicas do coração. Quando a gente analisa em termos de morfologia, né, a gente pode considerar o coração sendo subdividido nessas câmaras. Então, a gente vai ter em cima, sempre na região superior do coração, ele tem um formato, basicamente, o tamanho, né, dele é característico por seu tamanho da mão direita do indivíduo. Então, para você saber mais ou menos o tamanho do seu coração, você faz uma analogia, você fecha a mão, né, e o tamanho da sua mão direita seria o tamanho do seu coração. Então, abrindo esse coração, a gente vai ver, analisar que tem 4 câmaras, como eu falei anteriormente. As de cima a gente considera átrios e as de baixo os ventrículos. Os átrios, eles têm uma dimensão menor comparadas aos ventrículos, né? E aí, de acordo com a posição, vai receber o nome de átrio direito ou átrio esquerdo, ou ventrículo direito ou ventrículo esquerdo. Analisando o átrio direito e o ventrículo direito, a gente vê que existe comunicações, da mesma forma que entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, existem comunicações, tanto com dos átrios com os ventrículos, justamente para proporcionar essa propulsão do sangue. Então, vai haver um bombeamento inicial, um armazenamento inicial desse sangue nos átrios, e depois esse sangue que foi armazenado, ele é propulsionado, ele é bombeado para os ventrículos na região inferior. Então, esse batimento, aliás, essa forma de propulsão gera os batimentos, que seriam as famosas sístole e diástole. A sístole é caracterizada por ser um movimento de contração do coração, e a diástole é caracterizada por ser um processo de relaxamento do coração. Então, esses dois movimentos, sístole e diástole, são característicos por geral que a gente denomina como frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca é a medição da propulsão desse bombeamento, né? Da quantidade de sangue em intervalos de tempo que vai ser bombeado para todo o organismo como um todo. Então, a frequência cardíaca é nada mais do que a combinação da sístole e da diástole, tá? E essa frequência ela tem que ser adequada ao indivíduo. Essa adequação ela se dá com base na interferência de fatores, como principalmente a idade, né? Então, de acordo com a idade, se existe uma frequência cardíaca habitual. O que é que a gente precisa entender em termos de fisiologia? Que entre o átrio direito e o ventrículo direito existe uma válvula, né? E entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo também outra válvula. Então, essas válvulas elas servem também para dividir os movimentos de contração e relaxamento dessas câmaras. Inicialmente vai haver uma contração dos átrios, para depois, aliás, um relaxamento dos átrios, para depois haver uma contração deles jorrando, né, proporcionando o sangue para os ventrículos, em que vão estar relaxados. Então, em termos de contração, vai ser sempre um inverso do outro. Enquanto as câmaras dos átrios vão estar contraídos, os ventrículos vão estar relaxados. E assim vice-versa. Quando os ventrículos estiverem contraídos, os átrios vão ficar relaxados. Justamente essa inversão em termos de contração para poder fazer com que haja um funcionamento adequado, a fisiologia adequada do coração. Quando eu analiso em termos de fibra, né, eu estou vendo que o músculo cardíaco ele vai ter composições diferentes em termos de músculo. A gente vai ver que vão existir músculos que estão envolvidos apenas revestindo os átrios, músculos revestindo apenas os ventrículos e músculos denominados fibras, que essas fibras serão as fibras condutórias, certo? De condução de quê? Daquele impulso nervoso que vai ser necessário para haver o processo de contração muscular, tá? Lembrando que a gente está vendo fisiologia, a gente não vai se deter muito a morfologia e a anatomia, não, tá? A gente vai ver mais o funcionamento do coração, mas é importante, lógico, a gente entender um pouco da sua anatomia, porque conhecendo a anatomia vai conhecer os processos fisiológicos e vai entender como esses processos fisiológicos eles agem, né? Em termos de estrutura, em termos de compartimentação.
Então, a gente vai ver que existem essas compartimentações, né, essas divisões, que elas vão ser cruciais para poder acontecer a fisiologia do órgão como um todo. E outra coisa importante para a gente entender é que o processo de contração vai ser diferenciado nessas áreas. Né? Para quê? Para poder haver a correta distribuição do sangue para os pulmões e também para todos os outros órgãos e tecidos periféricos do organismo. Tá? Então, essa é uma composição do coração para poder a gente entender os mecanismos fisiológicos dele. E aí, como eu falei, a gente tem esses tipos de circulação, considerando, logicamente, a questão da oxigenação do sangue. A região direita do coração, né? Então, voltando aqui para a imagem, a gente vai ver que o átrio e o ventrículo direito, eles vão ser responsáveis por a circulação denominada pulmonar ou sistêmica, tá? Então, essa circulação pulmonar também tem essa denominação, pode ser denominada de circulação sistêmica. E o átrio e o ventrículo esquerdo, eles estão relacionados com a distribuição de sangue não oxigenado, né? Esse sangue não oxigenado, a tendência é que ele saia dos órgãos, né, e vá até os pulmões. Então, é importante entender que existe essa diferença em termos de concentração do oxigênio, para poder a gente compreender que existem dois tipos de circulação. Então, essa região esquerda do coração, ela é responsável por essa distribuição do sangue para todo o corpo e para a região periférica, tá? Então, só mostrando aqui a imagem, que a gente está vendo que além, né, do coração, nessas duas partes divididas, tá? É uma ilustração meramente didática, a gente vê as duas partes separadas, né? A região direita e a região esquerda, mas justamente para enfatizar que uma vai estar relacionada à circulação pulmonar e a outra está relacionada com a circulação de certa forma periférica, tá? Então a gente está vendo aí que existem em comunicação com o coração a rede de vasos, né? Esses vasos a gente vai ver na outra aula que são veias, artérias e capilares e que eles são responsáveis pela distribuição do sangue. Se a gente for fazer uma trajetória do sangue, né? A gente tem uma direção aí lógica. Então, eles vão sair, né, da região direita, indo para os pulmões, sendo oxigenado, saindo e voltando aí para a região do corpo. Então, em todo o corpo, a gente está vendo em vermelho aí, né, essa ilustração, mostrando que o sangue também ele volta para os capilares. Então, esse sangue ele precisa passar por esse processo de oxigenação, né, que é onde acontece a difusão do sangue, do oxigênio para o sangue, para poder distribuir esse oxigênio de forma harmônica, para não haver os quadros de hipóxia, que é um quadro que pode levar a grandes tipos de lesões severas, né? Vocês vão ver na parte de patologia, que é bem interessante como é que acontece os tipos de lesão ocasionados pela falta de oxigênio no sangue, seja por uma isquemia, seja por um AVC, né, de forma geral, ou seja também pela questão do infarto. Então, quando há um infarto, essas câmaras elas podem sofrer interferência, né, o átrio ventrículo esquerdo ou o átrio ventrículo direito, e não fazer o seu papel funcional, que seria a distribuição desse sangue, propulsão do sangue. E aí a gente tem outros tipos também de parada cardíaca, né, que em consequência também de aterosclerose, que pode ser interferência de alguns vasos que vão tanto sair do coração ou chegar no coração. E aí quando você tem a obstrução desses vasos, aí impede que esse sangue chegue até o coração ou saia do coração, né? E aí ocasiona vários quadros, mas principalmente que a gente sabe como um dos mais recorrentes aí é a questão da hipóxia, né? Da falta de oxigênio. Gente, qualquer dúvida é só falar, tá? Tô falando muito, não sei se estou falando muito rápido. Em termos de fisiologia, a gente está vendo que a gente pode dividir
em tipos de músculo. Como eu falei, aquela região do átrio vai ter um tipo de músculo específico. Lógico, todos vão ser músculo cardíaco, mas existem subdivisões desse músculo cardíaco. Aqueles que vão revestir o átrio, né, vão ser denominados de músculo atrial, então tanto o átrio esquerdo como o direito. Da mesma forma, os ventrículos, que vai ter um tipo de músculo específico, que é o músculo ventricular. Ambos vão ter contração forte, né? Por que essa contração forte? Para proporcionar o bombeamento do sangue. Agora, lembrando que essa contração, ela não é simultânea. Ela precisa ser diferenciada. Ela precisa haver uma pausa entre a contração dos átrios em relação à contração dos ventrículos. Não pode haver jamais uma contração simultânea no coração, porque senão não vai ter o bombeamento. Então, imagine se o átrio, que são os primeiros a sofrer o processo de bombeamento, né, de contração, proporcionando esse sangue para os ventrículos. Então, se houvesse uma contração simultânea, não haveria bombeamento. As câmaras elas tenderiam a se esvaziar todas. Então, é necessário que esse bombeamento aconteça inicialmente nos átrios, certo? Jorrando sangue para os ventrículos. Quando os ventrículos estiverem cheios, aí sim eles podem se contrair. Então, com base nessa diferença do tempo de contração, a gente fica na curiosidade do que é que faz com que haja esse intervalo, né, em termos de contração. Quem vai gerar esse intervalo em termos de contração são as fibras. Essas fibras, elas são denominadas excitatórias, que vão impulsionar, né, a contração, e aquelas que são condutoras, que vão fazer com que esse impulso chegue até o coração, ou que esse impulso chegue até o átrio, ou que chegue até o ventrículo. Então, a gente vai ter uma rede de fibras que vão estar em contatos, algumas especificamente com o átrio, outras especificamente com o ventrículo, lembrando que essas fibras que estão em contato com o ventrículo, elas têm uma maior dimensão, justamente porque é uma área maior, então elas precisam ter maior contato, e elas têm nada mais a função de que fazer com que o átrio ventrículo se contrai. A contração delas é uma contração lenta, porque é uma contração que vai ser resultante da chegada do impulso nervoso, da informação nervosa, para fazer com que essa informação ela se distribua para todo o músculo e todo o ventrículo, todo o átrio, todo o ventrículo como um todo. Vai ficar mais claro quando eu mostrar os próximos slides. Mas lembrando, essas fibras excitatórias e condutoras, elas são responsáveis inicialmente pela chegada do impulso nervoso até o coração, conduzir esses impulsos nervosos até a região do átrio e do ventrículo e fazer com que haja a contração, a excitação, tá? Então, a gente sabe que essa constituição ela é muito unicamente específica do coração, do músculo cardíaco, tá? Lembrando que no músculo esquelético a gente só tem um tipo de fibra, né? Basicamente. No músculo liso, tem aquela subdivisão, né? Unitário e multiunitário. E aqui a gente está vendo que já há três tipos, né? Atrial, ventricular e as fibras de forma geral. Seriam excitatórias e condutoras, tá? E aí, ó, pegando essas fibras, a gente vê que a disposição desse músculo cardíaco, ele tem uma distribuição muito parecida com a do músculo esquelético. Então, ele é tanto parecido morfologicamente, como também pelo processo de contração como um todo, certo? Então, a gente está vendo que essa distribuição aí, ela tem um caráter parecido com a distribuição do músculo esquelético. A gente está analisando quando faz um corte transversal no coração, né? Se eu pegar um coração e fazer um corte transversal, eu vejo que há uma distribuição desse coração em feixes de fibra, então o músculo cardíaco ele também tem a distribuição em fibras, assim como o músculo esquelético, assim como o músculo liso, mas o tamanho dessas fibras é mais característico com o músculo esquelético, são fibras maiores, né? A gente está vendo que aí essas fibras elas estão compactadas,
E essas fibras, elas também estão subdivididas, né? Então, a gente chama que essa distribuição de subdivisões seria de sincício, né? É uma distribuição em sincício. E vejam que, separando essas células de cada fibra como um todo, a gente tem o que a gente chama de disco intercalar. Esse disco intercalar, analisando a figura aí, um pouquinho mais abaixo, a gente vê a dimensão dele em termos de morfologia muito parecido com os discos Z. Eles vão ter a mesma função que os discos Z do músculo esquelético. Aqui também a gente vai ter, formando essas fibras, lembrando a distribuição de actina e miosina. Vejam as faixas aí. Faixas medianas mais escuras, faixas periféricas aí mais claras. Então, onde eu tenho essa faixa mediana, vai haver maior concentração de miosina, nas regiões periféricas, maior concentração de actina, tá? E segurando, digamos assim, né, fazendo a interseção, a divisão dessas fibras, a gente vai ter os discos intercalares, que na verdade eles vão assumir o mesmo papel que o disco Z no músculo esquelético. Vejam que essas fibras, elas vão estar em paralelo, né, do mesmo jeito que o músculo esquelético, né? E também a gente vai ter a separação aí em termos de distribuição dessas fibras. As fibras vão estar sendo intercaladas aí por uma região que a gente pode considerar uma região celular, muscular, né? Essa região celular muscular cardíaca é como se fosse dois feixes, né? Então são feixes maiores que vão estar intercalados de forma paralela, né? É como se fosse, digamos assim, fazendo uma analogia mais grosseira, como se fosse tijolos construindo os muros, né? Então um sobre o outro vai formar toda a cadeia do músculo cardíaco. E percebam aí o destaque para cada dimensão dessa a gente considera como fibra, né? E aí seriam as fibras musculares contráteis como um todo, tá? Então, essa distribuição geral do músculo cardíaco quando se faz um corte transversal. Eu queria chamar também a atenção para a quantidade de mitocôndrias que existe no músculo do tipo cardíaco. Existe um número muito expressivo de mitocôndrias. Essas mitocôndrias, elas estão em maior quantidade justamente porque é um órgão que trabalha muito, demanda muita energia, né? E essa demanda de energia tem que ser compensada pelo número alto de mitocôndrias que existe no músculo cardíaco, tá? Alguma dúvida, gente, até então, sobre a morfologia, né, das fibras musculares do músculo cardíaco? Só lembrando que sobre essas fibras a gente vai ter também a distribuição daquele tubo transverso, né? Por que que eu estou chamando a atenção? Que é outra coisa que parece também igual, na verdade, com o músculo esquelético. A distribuição dos túbulos transversos, lembram? Então, esses túbulos transversos, eles faziam comunicação lá no músculo esquelético para a liberação do cálcio. Aqui do mesmo jeito. Só que a gente vai ver que eles mesmos, os túbulos T, né, eles também podem armazenar cálcio, que é diferente do músculo esquelético. Lá no músculo esquelético, esses túbulos T eles só tinham função de distribuição do cálcio. Aqui não, no músculo cardíaco eles podem armazenar também cálcio. E é importante para a gente entender o processo de contração. Ok? Então, essa é uma estrutura que a gente considera como padrão em termos de distribuição do músculo cardíaco. Trazendo outra imagem, a gente percebe, como eu estava falando anteriormente, separando cada célula muscular, cada célula que vai formar a fibra muscular, a gente tem o que a gente chama de sincício, que são nada mais do que esses discos intercalares, tá? Esses discos intercalares, a gente está vendo aí na imagem, esse caráter essencial. O que seria esse caráter essencial?
de subdivisões a partir da presença dos discos intercalares, tá? Então, esses discos intercalares são todos vão ter essa faixazinha aí, que a gente chama de discos intercalares, tá? Entre esses discos intercalares, né, cada célula tem que se comunicar com a outra. Então, para haver distribuição de cálcio, principalmente entre célula e célula, existem as junções comunicantes do tipo espaçosas, que a gente chama de junções comunicantes do tipo gap. Então, existe um espaço dado a partir dos discos intercalares, que vai proporcionar que uma célula tenha um espaço com a outra e também tenha essa comunicação a partir das junções comunicantes, para haver a distribuição, principalmente de cálcio, para agir no processo de contração. E aí a gente vai ter que esses padrões de insensício, que seriam padrões em agrupamentos de células a partir dos discos intercalares, vão ser de dois tipos, porque a gente sabe que existem dois tipos em termos de músculo, né? Existe o músculo atrial e o ventricular, além das fibras excitatórias e condutoras. Então, quando eu analiso esse padrão, eu vou ver que a distribuição dessas fibras musculares, elas também vão se encaixar, vão se dar a partir de um sincício atrial e a partir de um sincício ventricular. Por que eu considero sincício? Qual a importância dessas fibras estarem agrupadas na forma de sincício? Para facilitar a distribuição rápida do potencial de ação para gerar o processo de contração muscular. E por que existe essa diferença entre sincício atrial e sincício ventricular? Porque o processo de contração vai ser separado nas duas. Então, enquanto o átrio está contraindo, o ventrículo está relaxado. Quando o ventrículo está contraindo, o átrio vai estar relaxado. Então, para ver essa diferença em termos de processo de contração, não poderia ser um tipo só de sincício. Em termos de constituição das fibras musculares, tem que ser tipos diferentes para ver processo de contração diferenciado. Então, vai existir um sincício atrial e vai existir um sincício ventricular, justamente de acordo com a composição do músculo. Então, o agrupamento desse sincício no átrio, vão formar o quê? O músculo atrial. E o agrupamento do sincício ventricular vão formar o músculo ventricular. Ambos aí de contração forte, né? Olha, analisando em termos de potencial, o músculo cardíaco ele também tem algo parecido com o músculo esquelético, tá? Mas também tem sua particularidade. O que é parecido com o músculo esquelético? O padrão, né? No músculo esquelético a gente tinha mais um potencial em ponta, né? Sem platô, tá? Aqui a gente vai ter um potencial com platô, tá? Queria que vocês analisassem a imagem desse coração aqui do lado direito de vocês. Vejam que a gente está falando sobre as câmaras, né? Átrios em cima e ventrículos embaixo. Entre o átrio, entre cada átrio e cada ventrículo existe uma válvula. Do lado direito a gente está vendo que existe três ganchos, né? Então a gente chama de válvula tricúspide e do lado esquerdo vai existir uma válvula bicúspide. Tem dois ganchos aí, digamos assim. Analisando em termos de fibras, a gente tem um tipo de fibra que é um tipo de fibra condutiva ou condutória, né, chamado de Purkinjes. Essas fibras, elas são responsáveis pela condução do impulso nervoso para a região ventricular, tanto da região esquerda como da região direita, tá? Então é a partir dessas fibras em que vai chegar a informação. Na verdade, a informação, o impulso nervoso, ele vai se concentrar nesse nódulo, que a gente chama nódulo atrioventricular, que está na região central do coração. E a partir daí vai existir ligações com as fibras de Purkinje. Então, essas fibras, elas vão ser condutivas, elas vão levar todo o impulso nervoso para a região ventricular. Por quê? Para fazer o processo de contração do ventrículo. Tá? Esse processo de contração ventricular é responsável pela geração da contração. Mas, na verdade, essa proporção desse impulso
nada mais é do que um potencial de ação. Esse potencial de ação vai ter como característica, né, forte a presença de um platô, que é um intervalo no processo de contração. A contração ela é forte, assim como no músculo esquelético, sim, mas ela tem um período aí de intervalo que a gente chama de platô. Então, o coração vai contrair, vai segurar um pouquinho essa contração, depois vai relaxar. E lembrando que essa contração ela é subdividida. Então, vai haver uma contração inicial no átrio, relaxa e depois é que o ventrículo vai contrair. Então, mantém-se um tempinho esse ventrículo contraído para depois ele relaxar. Então, vai ter um intervalo entre essas contrações. Então, a esse intervalo a gente chama de platô. Analisando o potencial de ação nas fibras, ele vai ser praticamente igual ao potencial no músculo ventricular. Por quê? Porque a partir da chegada desse potencial é que vai haver a propagação do potencial na região ventricular, provocando o processo de contração. Analisando aí esses perfis, né, de potenciais, a gente está vendo em termos de tempo e a carga. Inicialmente, vamos acompanhar aí, inicialmente, esse potencial está muito eletronegativo, né? Então, a célula está naquela condição, as fibras vão estar naquela condição de internamente negativa e externamente positiva. Está havendo o quê? Aí, um processo de potencial de repouso, né? Destacando que as fibras do músculo cardíaco, elas são mais eletronegativas, porque elas precisam está mais eletronegativa para fazer o processo de condutância e também para a gente entender que essa eletronegatividade ela vai também ter uma representatividade na geração do platô. Então, esse potencial inicialmente está muito eletronegativo nas fibras do músculo cardíaco. Com a chegada do impulso nervoso a partir do nódulo atrioventricular, vai ser propagado esse potencial para as fibras de Purkinje, fazendo com que se comece a haver o processo de despolarização das fibras. A despolarização ela é provocada inicialmente pela chegada do sódio. Né? O sódio entra, despolariza as fibras e a fibra deixa de ser eletronegativa, passa para ter uma corrente eletropositiva internamente. Por isso que dá esse pico, chegando a mais 20 milivolts. Né? Agora, o que acontece? A tendência é que depois esse sódio ele volte, né, para fora da fibra, através do bombeamento da bomba de sódio e potássio, tá? Que é o natural nas fibras esqueléticas. No músculo cardíaco existe uma diferença que é a prevalência do platô. O que é que vai gerar esse platô? Além da entrada de sódio, que gera esse potencial em ponta inicialmente, a gente tem a participação ativa do cálcio. Então, o cálcio ele vai entrar para aqueles canais que são mais lentos, aí a gente tem uma similaridade um pouco com as fibras do músculo liso, né? Então, o cálcio ele entra de forma mais lenta e ele segura essa despolarização. Então, vejam que há uma quedazinha, né, da ponta formando o platô. Então, a essa queda, a gente já vê a influência dos canais de cálcio que vão abrir de forma mais lenta. Com essa abertura dos canais de cálcio, essa polarização ainda se mantém de forma eletropositiva, mas o que acontece com os canais de sódio? Eles começam a se fechar, né? E os canais de cálcio não, eles ainda estão abertos. Aí há uma queda, um pouquinho uma queda, deixa de ser mais 20 para um pouquinho próximo a zero, né? E aí depois o que acontece? A gente vai ter a influência da questão da liberação do potássio. Então a gente lembrando aí que o que gera o retorno, né, para o potencial de repouso é a saída do potássio, lembram? Então essa saída do potássio é que vai fazer com que haja a queda do potencial de ação, retornando ao potencial de repouso. Com a entrada do cálcio,
né? Por ele ter uma particularidade, esses canais eles têm um mecanismo de ser lento, eles vão fazer com que o excesso de cálcio permaneça no interior das fibras e diminua a permeabilidade aos íons de potássio. Então, essa diminuição da permeabilidade dos íons de potássio faz com que se mantenha esse platô. Depois, os canais de cálcio vão começar a se fechar e aí sim os íons de potássio vão começar a sair da célula. A essa saída dos íons de potássio vai fazer com que haja uma queda no potencial, voltando a ser eletronegativo. Tá? Então, o que é que vai gerar esse platô? Vai ser, inicialmente, a entrada de sódio, mas com maior significância a entrada de cálcio, por ele ser um mecanismo de entrada mais lenta, da mesma forma que sua saída. E a diminuição da permeabilidade aos íons potássio. Então, todos esses três fatores eles são responsáveis pela manutenção desse platô. Né? E qual a importância desse platô? É que haja aquela diferença no processo de contração entre átrio e ventrículo. Então, esse intervalo ele garante que haja uma contração mais forte e também que haja contração por mais tempo em relação aos outros tipos de fibra. E também haja essa diferença no processo de contração entre átrio e ventrículo, tá? Essa diferenciação. Gente, ficou claro? Eu queria só um feedback aí para saber como é que tá a compreensão. Olha aqui todo mundo tá entendendo, gente? Pode colocar aí no chat que eu tô olhando o chat. Ok, vamos prosseguir então. E aí, gente, a gente tem esse perfil de potencial. Qual vai ser o potencial de ação do músculo cardíaco? Vai ser dado em platô, né? É o que marca aí a questão do potencial de ação do músculo cardíaco. E o que gera esse platô, a gente tem esses três fenômenos aí acontecendo. Vejam, a gente tem o que a gente chama, todo músculo agora eu não falo, todo músculo que sofre processo de excitação, excitatório, né, ele tem um período de intervalo. Esse período de intervalo em que a fibra não é capaz mais de se excitar, a gente chama de período refratário, tá? Então é um intervalo entre excitação e outra. Então, nesse período refratário, o músculo não tem mais a capacidade de excitação. Por quê? Porque ele já está excitado ao máximo, então não tem como ele começar ao zero. Né? Então, esse intervalo a gente chama de período refratário. Fazendo um gráfico relacionando o tempo com a força de contração na área do ventricular, a gente tem diferentes períodos aí. O período refratário inicial, ele coincide com o período de platô, né? Lógico, é o período de intervalo em que a fibra não consegue mais sofrer uma excitação maior, que já está no máximo, digamos assim. Esse período refratário ele é subdividido em período refratário total e período refratário relativo. Esse período refratário relativo é no final, onde vai ser necessário, onde a fibra vai conseguir ser reexcitada, né? Excitada novamente, tá? Mais facilmente do que no período refratário total. Esse período refratário total, praticamente não tem como haver uma reexcitação da fibra. No período refratário relativo, sim, a fibra consegue ser reexcitada. Por quê? Porque a gente já está vendo que é no finalzinho do quê? Do potencial de ação, já praticamente no início do potencial de repouso. Então, nessa região do período refratário relativo, pode haver processo de contração, mesmo ele caindo. É como se não tivesse intervalo, esse período refratário relativo. Ele já é como se fosse algo que já, o potencial de ação
potencial de repouso potencial de ação já está caindo. E qual seria interessante aí em termos de fibra? É que tivesse um intervalo de tempo para começar um processo de contração. Para ficar mais claro. Pegando esse primeiro gráfico aí, essa primeira imagem, a gente está vendo o período refratário, né? Então, fazendo uma correlação com o potencial de ação, a gente está vendo que o potencial de ação subiu, gerou platô, depois caiu, voltando ao potencial de repouso. Aqui é a mesma coisa. O período refratário total é aquele período de platô, onde a fibra não consegue mais ser excitada. Esse período refratário relativo é quando cai o potencial de ação antes que chegue o potencial de repouso, que não é ideal, né? Então, o ideal é que seria que chegasse o potencial de repouso para começar novamente o potencial de ação, para depois ter o período refratário. A esse período, antes da chegada do potencial de repouso, a gente chama de período refratário relativo. Nesse caso aí, se acontecer um processo de contração, a gente chama de contração prematura, precoce, com base no início do período refratário relativo. Então, a fibra ela vai conseguir se reexcitar, mas vai ser necessário maior demanda em termos de potencial para restabelecer o potencial de ação. Vai ser necessário maior proporção do impulso nervoso para agir um potencial de ação maior para reiniciar o processo de contração. A esse processo de contração de forma prematura pode ser dois tipos, seria a prematura precoce e a prematura tardia. Essa prematura precoce, ela tem uma dimensão menor, porque ela pega um impulso nervoso, de certa forma, menor, que gera um potencial de ação menor. A tardia é quando acontece logo após o período refratário total, tá? Então, existe essa diferençazinha. Por que que vai ter esses tipos de contração prematura aí? Isso vai depender muito da frequência cardíaca. Então, tem indivíduos que vão ter esse contrabalanço em termos de frequência cardíaca, e para se sobrepor essa alteração na frequência cardíaca, o músculo cardíaco, ele vai ter um desempenho extraordinário. É poder ter esses tipos de contração para não comprometer a funcionalidade do órgão, né? Então, as pessoas que têm alteração na frequência cardíaca vão ter aí um quadro em que o coração vai se comportar de forma diferenciada para garantir a sua funcionalidade, fazer com que o indivíduo não morra, não sofra parada cardíaca, tá? A gente vai entender esses processos de contração na interferência deles nos eletrocardiogramas, né? Quando acontece um processo de eletrocardiograma. Ele vai ver que vão ter padrões diferentes. Esses padrões diferentes aí representam contrações prematuras. Significa que o coração está bombeando de forma errada. Em resumo, seria isso. Ou ele está bombeando muito, ou ele está bombeando pouco, né? Que aí ambos geram problemas para os sistemas como um todo. E aí, para finalizar nossa aula, como acontece o processo de excitação do músculo cardíaco, né? Muito parecido também com o músculo esquelético. A gente vai ter a participação do cálcio, como eu falei, o cálcio é extremamente importante. Aí a gente vai ter algumas diferenças. Vai existir o complexo troponina? Sim, vai existir o complexo troponina. Qual a diferença em relação ao músculo esquelético do processo de contração do músculo cardíaco? É que os túbulos T do músculo cardíaco, eles próprios podem liberar cálcio, né? Que isso não existia no músculo esquelético. No músculo esquelético, eles apenas faziam um papel de transporte. No músculo T, eles mesmos podem liberar cálcio. Por quê? Porque o coração não tem tempo, digamos assim, para que esse cálcio venha lá do retículo, seja liberado para depois que acontecer o processo de contração. A contração não é uma contração mais forte e mais imediata, de certa forma. Então, essa contração ela precisa ter ali cálcio permanentemente para não ter esse intervalo de tempo quando necessário, tá? E aí a gente tem um esquema mostrando esse processo de contração.
Tudo vai começar pela essa questão da propagação do impulso nervoso no meio extracelular, chegando até os túbulos T, tá? Com a chegada desse impulso nervoso, vai haver duas situações. O cálcio extracelular, ele começa a entrar para as fibras musculares. Esse cálcio extracelular, ele está no meio, né, no fluido extracelular. Lembrando que, experimentalmente, quando você pega o coração e você coloca ele no meio com cálcio, mesmo fora do organismo, ele consegue ainda sofrer processo de contração. Ele ainda fica bombeando, digamos assim, contraindo. Por quê? Porque ele é altamente dependente do cálcio. O cálcio sozinho, por si só, no líquido extracelular, já faz com que esse coração contraia, né? Então, quando você pega o coração, tira do organismo, coloca numa solução com cálcio, ele ainda fica contraindo. Por quê? Porque o cálcio entra diretamente nas fibras musculares, tem uma alta afinidade com as fibras musculares cardíacas, porque tem um receptor específico aí do cálcio, dependente do cálcio. Então, quanto maior a concentração desse cálcio extracelularmente, maior vai ser a tendência dele se difundir para a fibra. Então, quando chega esse impulso, proporciona a abertura desse canal, de cálcio, todo esse cálcio extracelular entra. E o que acontece? Esse cálcio também, que está no meio extracelular, ele se acumula em termos de concentração nessas regiões do túbulo T. Com esse acúmulo de cálcio nessa região do túbulo T, induz que os próprios túbulos T liberem cálcio, tá? Então, há um boom de cálcio aí, né? Uma grande quantidade de cálcio entrando para as fibras musculares cardíacas. Com essa entrada de cálcio, né, elevada, essa concentração fica elevada dentro da fibra, começa a haver a liberação também do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Toda essa liberação de cálcio gera uma descarga alta de cálcio, que vai fazer com que esse cálcio interaja lá naquele sítio da troponina e gere o processo de interação entre miosina e a actina, gerando o processo de contração, tá? Qual o diferencial em termos de músculo esquelético? É porque o próprio túbulo T vai lançar cálcio e vai ser também uma relação de dependência, de alta dependência com a concentração de cálcio do meio extracelular. Então, quanto maior a quantidade de cálcio extracelular, maior vai ser o processo, mais rápido vai ser esse processo de contração no músculo cardíaco. Agora, lembrando que o músculo cardíaco não vai poder ficar sempre sendo estando na sua região ativa, né? Não vai ficar podendo sempre estar contraído, ele precisa também sofrer relaxamento. Esse relaxamento ele é dado o seguinte: todo esse cálcio vai ser bombeado tanto para fora da fibra como também para o retículo sarcoplasmático. Para o retículo sarcoplasmático, na região da direita aí da imagem, esse cálcio é bombeado pela bomba de cálcio, dependente de ATP. Então, o cálcio vai ser armazenado normalmente. Aí, já gera um pouco de relaxamento. Mas esse cálcio precisa ser também expulso das fibras. Como acontece essa expulsão? Logo aí acima, na imagem, na região da direita de vocês. A gente está vendo que cálcio sai e sódio né? Então, transporta sódio. Aí vocês poderiam dizer, mas o que acontece com o excesso de sódio? Se não houvesse um mecanismo de correção aí, esse excesso de sódio iria gerar processo de contração, né? O que acontece? Esse excesso de sódio, ele é bombeado pela bomba de sódio e potássio para fora da fibra, fazendo com que seja lançado sódio para fora e potássio para dentro. O potássio para dentro faz com que haja o processo de relaxamento, haja uma queda no potencial de ação, lá depois daquele platô, né? Então, ambos os processos, tanto o bombeamento de cálcio para dentro do retículo, como para fora da fibra, eles vão ser responsáveis pelo relaxamento do cálcio. Daquela mesma forma do músculo esquelético. Então, se não tem cálcio, não vai haver
a atividade da miosina quinase e fazendo com que haja aquele processo de interação, tá? E aí acontece o relaxamento como forma final, né? Então, isso é muito rápido, gente. A gente tem que relacionar isso em termos de segundo ou até mesmo milésimos de segundo. Isso vai depender da frequência cardíaca, né? Então, lógico, maior a frequência cardíaca, a tendência é que esse processo ele aumente a demanda de cálcio, tá? E a gente vai entender na próxima aula, que seria a aula da manhã, em que a gente vai relacionar o ciclo cardíaco com os eletrocardiogramas, como é que a gente consegue interpretar a frequência cardíaca relacionando com as suas alterações, né? Se tiver algum tipo de alteração, como é que a gente pode entender isso? Gente, alguma dúvida sobre essa questão da contração do músculo cardíaco? Nenhuma? Tá bom. Lembrando que amanhã a gente vai ter aulas sobre ciclo cardíaco e eletrocardiograma. É uma partezinha um pouquinho mais que demanda mais atenção, precisa mais de leitura, tá? E aí, como encaminhamento, não vai ter atividade, mas eu encaminho a leitura do capítulo. Só lembrando aqui, o capítulo é o capítulo, se eu não me engano, 9. É o capítulo 9, tá? Então, no capítulo 9, vocês vão ler ele todinho, certo? E ainda temos, depois do capítulo 9, só pegar aqui o livro, a gente vai ter. Eu quero que depois do 9 vocês passem diretamente para o 11, que é sobre eletrocardiograma. Não precisa ler o 10, certo? O 10º, não precisa ser lido. Só o 9 e o 11, ok? Então fica aí como tarefa a leitura do 9 e o 11. Tudo bem? Alguma dúvida até então? Ok, gente. Então, bom fim de semana para vocês. Opa, até amanhã, aliás. Tá achando que hoje era sexta. Então, amanhã a gente retoma, tá? Esse conteúdo.